Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa redonda de hoje. Hoje eu tenho mais duas convidadas muito especiais e o tema vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre o espelho social, a intersecção entre saúde, mídia e autoimagem. Eu estou muito feliz pelas convidadas terem aceitado o nosso convite para essa live e com certeza vocês vão aproveitar muito o conteúdo que nos bastidores já conversamos bastante para trazer o melhor para vocês. E para apresentar e mediar essa live, eu vou convidar a Adélia. A Adélia é fisioterapeuta e é licenciada no meu método. Boa noite, Adélia. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, eu vou bater papo junto e você vai intermediar e nos guiar nas perguntas de hoje, tá bom? Então, eu vou deixar você aí trazendo as convidadas daqui a pouquinho. Boa noite. Então, como a Bianca já falou, hoje nós vamos explorar a poderosa influência, né, que a mídia e os padrões de beleza têm sobre a percepção de nós mesmos. Em um mundo cada vez mais conectado e digital, nós somos constantemente bombardeados por imagens, por mensagens que moldam a nossa visão sobre o que é considerado bonito, saudável e desejável. E isso pode ter um impacto, né, significativo na nossa autoimagem e nas escolhas que fazemos em relação à nossa saúde, isso incluindo a prática de exercícios físicos. Durante a nossa conversa, vamos explorar como esses ideais de beleza afetam a saúde física e mental das pessoas, especialmente das mulheres, e como que os profissionais da área da saúde e os profissionais aí do condicionamento físico podem ajudar a promover uma visão mais realista e saudável do corpo humano. O nosso objetivo hoje não é apenas aumentar a conscientização sobre os desafios que enfrentamos em relação à nossa autoimagem, mas também é buscar soluções e estratégias que sejam práticas, né, para promover uma relação mais positiva e mais compassiva com os nossos corpos. Eu estou muito empolgada para iniciar essa conversa e ouvir as contribuições valiosas das nossas convidadas especialistas. Então, vamos começar. Vou chamar a doutora Tatiana Parmigiano, que é ginecologista de atleta. A doutora Tatiana, ela é ginecologista e obstetra com atuação em ginecologia do esporte. Tem mestrado e doutorado pela EPM da Unifesp. É integrante da equipe médica nos Jogos Olímpicos, né? Participou de Londres, no Rio e Tóquio, pelo Comitê Olímpico do Brasil. Membro da Comissão da Saúde da Mulher do Comitê Olímpico do Brasil e coordenadora da equipe de ginecologia do esporte do Comitê Olímpico do Brasil e da Seleção Brasileira de Futebol. Boa noite, doutora Tatiana, seja bem-vinda. Boa noite, Adélia. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço aí a Bianca e a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. E vou chamar também a doutora Paula Costa Teixeira, que é profissional de educação física, doutora em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP, especializada em cuidados integrativos pela Unifesp, certificada em meditação por vários institutos, foi coordenadora geral da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, a Astral-BR, é colaboradora do Programa de Transtornos Alimentares do Ambulim, né, do Instituto de Psiquiatria da USP, e criadora aí das iniciativas que é a Prevenção Sem Danos e do Exercício Intuitivo. Boa noite, Paulinha, seja bem-vinda. Obrigada, Adélia. Olá, Tati, todo mundo que está aqui assistindo. Uma honra estar aqui ao lado de vocês e especialmente da minha amiga, né, Bianca. Uma alegria poder dividir momentos com ela, sempre um prazer enorme. Espero que a gente possa ter uma conversa aí útil para todo mundo. Então, boa noite, obrigada mais uma vez e vamos começar com a nossa mesa. Está todo mundo esperando. Quem tiver perguntas para fazer, é só deixar no chat que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Então, vamos lá, boa live para nós.
A primeira pergunta vai para a Tati, né, ginecologista do esporte. Como que a pressão social e os padrões de beleza estão influenciando a saúde física das mulheres, especialmente em relação à prática esportiva? Vamos lá. A gente teria que ver, acho que o esporte, né, como um promotor de saúde, né, como prevenção de doenças, né, de comorbidades. Mas, infelizmente, muitas vezes tem se associado às esportistas e atletas a necessidade de um corpo magro, né, de um corpo ideal, né, eventualmente aí para resultados, seja eles quais forem, né. E aí a gente está perdendo um pouco essa noção de saúde, né? Infelizmente. Na parte esportiva, né, particularmente, a gente tinha alguns esportes, algumas modalidades como grandes fatores de risco. Então, esportes estéticos, né, como a ginástica, o balé, esportes em que o biotipo magro eventualmente pudesse ter alguma vantagem, como corredoras, triatletas, e os esportes de luta, né? Que você tem que bater um peso, né, para entrar na categoria. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é que essa cobrança, né, por um biotipo magro, por um corpo ideal, por um peso, né, assim, às vezes na balança, está em qualquer modalidade, no esporte amador ou profissional. Uma exigência social mesmo, né, em cima da mulher. E aí, infelizmente, né, o esporte que devia ser esse promotor de saúde acaba até ficando um pouco perigoso nesse sentido. Tá certo. A próxima pergunta aqui é para Paulinha, educadora física. Paulinha, quais são os principais desafios que você observa nas mulheres em relação à autoimagem? E como que isso afeta a sua participação em atividade física, a participação das mulheres, né, em atividade física? Sim. Esses anos aí, na minha prática, né, o que eu pude ver, associado também com o que a gente estuda, que acaba a gente encontra muita coerência, né, no que nós estudamos, com o que nós observamos na prática do dia a dia, lidando com essas pessoas, especialmente as mulheres, que é o nosso foco aqui, nesse mundo do fitness e do esporte, né, muitas mulheres não se sentindo, vamos chamar assim, de pertencedoras a algumas práticas. Então, esse senso de não pertencimento, por não estar com um corpo adequado ao que se espera pela sociedade ou por aquela modalidade, né, faz com que muitas pessoas não se permita a experiência de praticar uma modalidade, né? Porque muitas vezes essa pessoa fica naquele pensamento de quando eu atingir o determinado corpo, aí eu posso praticar, né? E aí isso vai afastando, vai procrastinando a experiência, quando na verdade essa experiência que poderia fazer com que ela desenvolvesse as próprias habilidades motoras e as capacidades físicas que são necessárias para aquela modalidade, não um corpo específico, né? Com um peso ou com uma composição corporal específica, que vai dar, vamos dizer, o aval para ela experimentar uma prática. Então, essa crença de não pertencer, por acreditar que o seu corpo está fora desse padrão, né, que é colocado na pressão social, é uma das coisas que eu percebo que afeta muito, né, a participação das pessoas em atividades físicas. Essa vergonha em expor o corpo também, eu vejo que é uma questão. Eu mesma tenho alunas que têm muita dificuldade, por exemplo, de topar, sentir o corpo e mostrar o corpo, né? Por, às vezes, praticar um esforço físico que ela poderia até estar com uma regata ou com um short, e ela passa calor com calça, com regata, com camisa longa, né? Ao invés da regata, por vergonha de mostrar o corpo, por achar que aquele braço não pode ser mostrado, né? Ter vergonha dos ombros, dos braços, das coxas, e aí acaba passando um calor enorme, né? Um desconforto com essas roupas inadequadas durante a prática.
ou até mesmo não se permite viver algumas modalidades que ela gostaria. Um outro exemplo, vamos colocar um maiô para ir para uma prática aquática. Não, porque eu não quero mostrar meu corpo, né? Então, essa vergonha de querer, já ouvi muitas mulheres falando, queria muito fazer uma prática, por exemplo, o beach tênis, que é uma tendência atualmente, né? Mas eu tenho vergonha de colocar o suquinho, eu tenho vergonha de colocar um short, e aí acaba não se permitindo a experiência por causa disso. E até mesmo, eu vejo na minha lida, até algumas vivências de variar a intensidade de esforço como um problema, pela vergonha de mostrar a falta de aptidão física, ou sentir o corpo se movimentando de um jeito diferente. Eu já tive relatos, por exemplo, eu não gosto de sentir a vibração do meu corpo. Ora, mas você está movimentando, essa vibração é normal, ela precisa acontecer. Então, a gente mostrar essa tolerância, né, é um dos trabalhos. Mas eu vejo esses pontos como aspectos que afetam a participação em atividade física, entre outros, né? Mas eu destacaria esses. É curioso ver vocês relatando a experiência de vocês, né, com pessoas que vão buscar o esporte, que vão buscar, assim, na maioria das vezes é um objetivo para esporte porque gosta, ou atividade física porque quer algumas mudanças, mas existe o prazer de movimentar o corpo o tempo todo, né? E quanto isso, esse prazer de estar pertencendo a um time, pertencendo a um grupo, ou fazendo atividade física sozinho, o quanto às vezes é impeditivo por essa vergonha do tamanho do corpo, né? E aí, o que eu vejo muito chegar aqui no consultório sobre essas queixas é que, às vezes, famílias que estão no meio esportivo acabam nomeando o corpo dos filhos como ideal para certo tipo de esporte, né? Como se o corpo, do tamanho que está, ou da forma que ele só é específico para uma modalidade, mesmo que essa modalidade não seja a predileta daquele filho ou daquele adolescente, né? Então, existe uma expectativa, uma demanda que se coloca no corpo, por ele ter uma característica específica, e às vezes a criança nem quer aquilo. E ela acaba praticando para demanda, né? Então, quando chega isso aqui no meu consultório, eu tento esclarecer para os pais, né, essa questão, e o quanto isso pode virar algo muito desorganizador em relação à identificação do tamanho e da forma do corpo e para que ele realmente serve. Ele não serve porque eu gosto, ele tem que servir para aquilo que os pais trazem como expectativa. E aí eu queria que a Tati comentasse um pouco sobre esse assunto. Como é que você lida com isso? Primeiro, se isso aparece para você, né? Se isso chega. Quando chega, você lida de alguma forma? Você ajuda a mudar do esporte ou não? Ou como é que é isso no dia a dia? Acho que a primeira coisa, assim, a especificidade, né, da prática esportiva para uma modalidade só, ela deveria acontecer só depois dos 12 anos, pelo menos, né? Então, assim, você vincular o biotipo, né, de uma criança, basicamente, a um esporte, a gente já começa errado, né? Do tipo, você é alto, então você joga vôlei, você, sei lá, né, se você tiver gordinha, você não vai dar quase para nada, né? Porque todo mundo tem que ser magro para dar certo, de certa forma. Isso tem que ser muito cuidadoso, né? Então, a gente tem que partir primeiro da ideia que a prática esportiva vem para a saúde. Nem todo mundo vai competir, nem todo mundo vai ter performance envolvido. O esporte é um meio de você fazer amizade, de você, dependendo, né, muitas vezes até da classe social, de você se afastar das drogas, de você ter uma oportunidade. Então, assim, o esporte, a atividade física, o exercício é muito maior do que pensar em competição, né? E muitas vezes a gente vê isso restringindo quando aquela criança, às vezes, ainda está sonhando, né? Está curtindo, está brincando. E isso piora, né? Até puxando um pouco na puberdade, né? Então, quando o corpo da menina começa a mudar, e quando algumas particularidades, né, que a Paula acabou falando aí,
da exposição desse novo corpo, dessa mama que cresce, né, dessa cintura que vai afinar ou que não vai afinar, onde o corpo do menino e da menina começa a ser diferente, a gente tem o maior índice, às vezes, de abandono do esporte por parte das meninas, né? Tem que lidar com a menstruação, muitas vezes, mas esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu aprendi, né, até assim, com um vídeo que eu achei extremamente maravilhoso, de uma atleta de rugby, que assim, o melhor corpo é aquele que entrega o que você quer, entendeu? Ele não tem um peso correto, ele não tem uma forma correta, ele não tem, às vezes, um padrão, né, assim, mas se ele está entregando, e vamos dizer aí no esporte, né, se ele está performando, se ele está tendo resultado, se aquela pessoa está bem, né, e a gente vai falar de autoestima, de autoconfiança, não pode ser nada externo que vai mudar isso, né? Não é uma palavra, às vezes, mal colocada, que possa mudar isso. E talvez as pessoas que cercam, né, essas crianças, essas meninas, essas mulheres, precisam ser cada vez mais educadas, informadas de que aquelas palavras podem ter uma repercussão imensa, que começa na infância, mas que eventualmente vai levar uma vida inteira, né? Assim, e eu acho que por isso o assunto é tão pertinente da gente estar falando aqui hoje, e que é muito pertinente, sim, no meu dia a dia. Certo. Muito bom, muito obrigada. E a gente vê isso aqui, né, no consultório, né, antes de fazer essa pergunta, o quanto as palavras direcionadas ao corpo, de uma maneira não tão adequada, podem trazer uma distorção da identificação do tamanho da forma do corpo. E como isso vai reverberando e atrapalhando o esporte e a relação com a atividade física e com o corpo, tá? Então, nós temos aqui um comentário. Eu vou pedir para a Adélia ler o comentário, por favor. A Tati cuida de mim e sabe que fui muito exigida na patinação de corpo magro e ajudou a agravar a minha anorexia. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, Tati? A Giovana, acho que é uma pessoa muito especial, muito querida, e talvez, né, como eu acabei conhecendo o método da Bianca, e a descrição dela do método da Bianca e de como tudo isso ajudou ela, também acabou mudando, né, a minha atuação de poder proporcionar realmente que essas meninas tivessem esse tipo de acolhimento. Como eu falei no começo, alguns esportes, eles têm como base algumas exigências, né? E a patinação entra aí como um esporte estético, né? Onde, aparentemente, esse corpo magro tornaria o esporte mais belo. Mas, de novo, não é o corpo magro e de repente, como ele desempenha aquela patinação, né? Então, no momento em que a gente pega, talvez, um outro biotipo e você corta a oportunidade dessa menina de participar, talvez você não permita que ela desempenhe, seja lá com qual formato de corpo ela tenha, né? E eventualmente, quando pega alguma menina que já tem esse fator de risco, né? Assim, aguça, né? Que foi o que aconteceu com a Giovana. Então, provavelmente ela já tinha uma predisposição, em algum momento ela foi sensibilizada com isso, e no momento em que exigiram esse corpo magro e não ensinaram ela como obtê-lo, porque talvez isso possa ser ajudado, né? Assim, isso pode ser ajudado através de um nutricionista, isso pode ser ajudado, né? No esporte tem o fisiologista, tem nutrologia, tem tantas maneiras, né? Mas não no olho, né? Não assim, você tem que perder X quilos, ou eu brinco, né? Aquela apertadinha, às vezes fala assim, tá gordinha, hein? As pessoas não têm a noção de como isso repercute, né? E se, infelizmente, a gente pega alguém que já está suscetível, a gente pode desencadear doença, né? Então, ela está ali num lugar que era para ser um esporte, um ambiente de saúde, e cria-se uma doença. Isso é muito perigoso, muito triste. Muito obrigada. Aí tem um comentário ainda da Giovana, né, que ela
Ela já estava em tratamento com a Tatiana, enquanto ela estava no tratamento aqui para distorção da percepção corporal, e os ganhos foram se somando, né? Então, tá bom, muito obrigada. Próxima pergunta para a Paulinha. Então, dando continuidade aqui, a próxima pergunta é para a Paulinha. Como você aborda a questão da autoimagem em suas práticas, especialmente entre as mulheres? Bom, na minha lida, essa questão da autoimagem, a gente trabalha, na verdade, mudando o foco, né? Então, a ideia é que a gente mostre para essa pessoa que está em sofrimento em relação ao corpo dela, ou que ela acredita, né, as crenças que ela possui de como o corpo dela deveria ser, a gente traz o foco durante a prática para as habilidades dela, né, para as capacidades. Então, a ideia é que a gente trabalhe a autoconfiança. Então, a pessoa se sentir apta para desenvolver, seja qual for o movimento ou modalidade, independentemente da autoimagem dela, né? E aí mostrando que a autoimagem dela não é vamos dizer assim, a que vai ter o poder de dizer que ela é capaz ou não. Que isso tem mais a ver com o desenvolvimento das habilidades motoras delas e das capacidades físicas. Então, na medida que a gente vai trabalhando a autoconfiança, ela vai se sentindo mais potente, mais empoderada com aquele corpo, né? E, naturalmente, as questões de insatisfação com o corpo, ou até mesmo essa relação conflituosa com o corpo, a gente vai dando limite para ela, vai dando tamanho. Então, além de trabalhar mostrando os exercícios físicos como uma estratégia para ela melhorar as habilidades dela, né? A gente também faz muito, vamos dizer assim, algumas práticas inspiradas em meditação para ajudar essa pessoa a reduzir as crenças e regular as emoções que podem vir à tona quando a autoimagem a bloqueia, né? Então, durante a prática, a gente vai abordando essa questão de estar em contato com o corpo pela via de perceber o corpo, e não pela via de ver como a sua imagem está, né? Então, na medida em que ela vai entrando em contato com essas habilidades fisiológicas, então a gente vai chamando a atenção dela para as capacidades de autorregulação, essa homeostase que o corpo naturalmente e espontaneamente é capaz de fazer, a gente vai trabalhando uma apreciação corporal por meio da fisiologia, apreciar a fisiologia do corpo, né? Então, a gente vai abordando o corpo por uma via mais fisiológica, mais motora, mudando o foco e assim aumentando essa, vamos dizer, parceria e apreciação do corpo por essa via, e dessa forma, desfocando da autoimagem, a gente vai indiretamente ajudando essa autoimagem a ser mais valorizada, porque uma vez que ela percebe a potência que ela tem no corpo, independente da autoimagem dela, ela vai se sentindo mais confiante de se permitir experimentar as práticas, né? E por meio também de algumas psicoeducações, especialmente lá no Ambulim, que a gente trabalha isso de uma forma bem direta, né? Por meio de grupo, a psicoeducação, ela tem alguns elementos de uma teoria da psicologia que chama dissonância cognitiva, ou seja, a gente vai colocando essa pessoa para refletir com alguns questionamentos que também vem pautado aí na psicologia, né, especialmente na psicologia da cognitivo-comportamental, são praticamente questionamentos socráticos, né? A gente vai trazendo perguntas para a pessoa para ela se colocar ali num insight. Então, um exemplo mais prático, né, para não ficar tão teórico. Então, é muito comum, às vezes, eu ouvir a história do tipo, eu não faço determinada modalidade porque eu tenho sobrepeso ou excesso de peso, meus joelhos doem por causa do meu sobrepeso, né? Aí você pode trazer a pergunta, então magros não têm dores no joelho? E aí a pessoa começa a fazer essa reflexão, então quer dizer que automaticamente você tira o sobrepeso ou obesidade, os seus joelhos naturalmente vão sair, não tem mais dores. Então quer dizer que ser magro é ser uma pessoa sem dores no joelho. Estou dando um exemplo, né?
E aí, dessa reflexão, a gente vai trazendo uma dissonância, né, com o que ela fala, com o que ela escuta, e aí vai fazendo essa reflexão de modo que, naturalmente, isso vai fazendo com que, cognitivamente, algumas crenças vão sendo desconstruídas, né? E aí a gente vai colocando de novo a responsabilidade na habilidade, ou seja, se você aumentar a sua força, se você melhorar a sua flexibilidade, se você trouxer mais movimento para a sua articulação, o seu joelho vai diminuir as dores. Não tem necessariamente a ver com a composição ou corporal, e sim com o que você faz com o seu joelho, como é a sua postura do dia a dia. Você exige demais por excesso, é um atleta que treina muito, ou você está no sedentarismo, falta de movimento e a dor é por causa disso. Então a gente vai discutindo tudo isso em sessões estruturadas aí no programa que a gente tem do Ambulim, né? E fora do Ambulim, na medida em que a gente trabalha individualmente nos atendimentos, quando é pertinente, a gente também faz esse tipo de abordagem com a pessoa. Perfeito. Obrigada, Paulinha. A próxima pergunta aqui para Tati. De que maneira a mídia influencia a percepção e a relação com o corpo das atletas, né? E quais são as dificuldades que você enfrenta? Eu acho assim, o esporte feminino está crescendo, né? O número de participantes mulheres está batendo todos os recordes, né? Seja assim no meio olímpico, que a gente chega agora em Paris com 50%, né, de homens e mulheres participando. Se a gente for pensar em Paris, em 1900, foram 2% de mulheres, né? Então, hoje a gente demorou tudo isso, mas a gente chegou lá. E está tendo que existir um aprendizado em todas as esferas, e da mídia também, né? Por vezes as mulheres, assim, tinha a manchete que era fulana, a esposa de ciclano, entendeu? Assim, sempre vinculando ao homem, né? E, por vezes, a imagem, a mídia expõe essa mulher pela beleza física, né? Então, a bela jogadora fulana de tal, sei lá, sempre nessa ideia, né, do que a gente tem relacionado ao gênero mesmo, né? Da mulher ser bela, princesa, menina, né, magra, né? Assim, esse contexto do que vem junto ao que se tem de estereótipo do feminino, né? Então, eu acho que assim, atualmente isso já não se sustenta mais, né? Só que a gente está tendo que ensinar isso, né? Então, assim, de novo, né? Acho que não só no esporte, as mulheres estão entrando cada vez mais em todas as profissões. E muitas vezes esses homens que estão com a caneta na mão, né? Assim, ainda redigindo essa mídia, eles estão tendo que ser incluídos para essa nova realidade, né? Eu sempre falo assim, não adianta excluí-los, né? Mas eles têm que ser incluídos, e a mudança, né, dessa escrita, dessa veiculação de notícias, tem que se afastar da parte do corpo feminino, né? O que vale é o que ela performa, o que ela é, o que ela faz, e não como ela aparenta, né? Assim, então, eu acho que a gente está numa fase de transição, acho que isso está sendo exigido, né? Acho que a gente tem bons aliados, né? Assim, entre homens que entendem essa realidade, mas sem dúvida nenhuma ainda afeta, né? Assim, porque muitas vezes deixa-se de falar da conquista, eventualmente dessa mulher, para qualquer outra colocação que vá falar do corpo dela, né? Isso, infelizmente, não a valoriza, né? Assim, diferente do que podem já ter achado, isso definitivamente hoje não é o que a gente quer. Certo. E uma pergunta aqui para a Paulinha: como que o engajamento, o engajamento de homens e mulheres em atividades físicas, como que você vê isso? E você percebe restrições ou crenças diferentes quando a
a gente fala de homens e mulheres? Sim, é perceptível algumas crenças diferentes. Eu vejo que na minha prática profissional, com a experiência que eu pude acumular nesse período, eu vejo uma tendência maior, não é uma regra, tá? Mas é uma tendência das mulheres em geral tá sendo afetada mais por essa questão mesmo da imagem corporal, da autoimagem, da questão estética, né? E os homens têm uma questão, aliás, das mulheres complementando, com uma busca mais da queima calórica, de emagrecer, né? De mudar o peso da balança. Nos homens, a gente percebe uma busca pela muscularidade um pouco mais tendenciosa, né? Não significa que não vemos isso nas mulheres, eu estou falando a tendência maior, né? Então, a gente vê também uma preocupação dos homens, não necessariamente com a questão de quanto que ele pesa na balança, mas sim a composição corporal dele, o percentual de gordura, percentual de massa muscular, né, massa magra, uma mudança alimentar nessa direção, né, não no sentido de comer menos calorias, como a gente vê nas mulheres, e não uma prática mais de queima calórica, como a gente vê nas mulheres, mas uma busca por atividades físicas que vão aumentar a massa muscular e a nutrição, né, a alimentação nesse sentido também, hiperproteica. Então, a gente vê eu vejo essa diferença que faz com que até norteie as buscas, norteie as escolhas, aliás, das modalidades, né? Então, enquanto a gente vê mulheres, vamos dizer assim, na prática amadora, né, não profissional de atleta, às vezes a mulher é mais interessada em começar uma corrida, um desejo de emplacar no 5K das provas que existem por aí, ou até mesmo interesse de fazer triatlon, né, querer fazer natação associado com pedal, associado com corrida. A gente já vê os homens mais interessados em fazer musculação, em fazer práticas onde eles vão ter levantamento de peso, trabalho de força, né? Então, nesse sentido, eu vejo algumas diferenças assim. Quer complementar? Posso complementar? Até aproveitando, né, a oportunidade, uma das coisas que a gente lida muito no esporte, que foi inicialmente descrito, se chama tríade da mulher atleta, tá? Então, você tem alterações alimentares, que já foram antes, né, eles eram descritos como transtorno alimentar mesmo, para entrar nesse diagnóstico. Mas depois a gente entendeu que tem a disponibilidade energética alterada. A pessoa gasta mais do que ela come com a prática esportiva. Isso leva a alterações hormonais e acaba repercutindo na menstruação. Só que a menstruação, ela precisa muito do estrogênio, que é o principal hormônio feminino, e isso afeta o osso. Então, eventualmente, essas meninas têm lesões ósseas, fraturas de estresse. Então, é a chamada tríade da mulher atleta. Alteração alimentar, que leva a uma alteração hormonal, que leva a uma alteração óssea. O que é interessante? A maior parte das doenças, né, ou dos estudos, né, eles, no esporte, eles partem da referência masculina para feminina. Esses dados são transportados. No caso da tríade, entendeu-se que os homens também têm as alterações alimentares. Essa busca do biotipo magro ou desse biotipo musculoso, também está cometendo homens, né? Então, essa tríade da mulher atleta passou a ser chamada de REDS, deficiência energética relativa no esporte. Então, talvez uma das poucas vezes em que algo feminino foi levado para o ambiente masculino. E esse distúrbio de imagem corporal passa a acontecer nos homens também, né? Então, assim, a sociedade, obviamente, é muito mais cruel com as mulheres, né? Mas a gente não pode fechar os olhos de que os homens também estão sofrendo com isso. E que essa busca pelo biotipo magro tem levado as pessoas a usarem hormônios de uma maneira inadvertida, inúmeras, às vezes, cirurgias, e, de novo, a gente tira o esporte da sua situação de saúde para passar para uma situação de doença,
né? Então, eu queria só aproveitar a oportunidade. Óbvio, eu lido muito mais com mulheres, eu acho que isso é muito mais ainda prevalente, mas sem dúvida nenhuma, os homens já estão sofrendo também por esses distúrbios de imagem corporal. Tá certo, obrigada. Deixa eu só fazer um adendo aí antes da Adélia. A Adélia vai ler uns comentários, mas só para a gente fechar essa questão, de que essa demanda de um corpo magro, ele chega a afetar a saúde nesse nível, né? Que a Tati falou agora, e que traz muito prejuízo mesmo para a saúde, né? Então, essa demanda, eu tenho que ter um perfil estético que às vezes não combina com o próprio esporte ou a própria atividade física que ele escolhe, né? E traz um prejuízo muito grande. Então, eu acho muito legal trazer essa consciência de que o corpo, para existir e performar, independente, desde uma atividade física até um esporte, ele precisa ter nutrientes suficientes para isso. E às vezes a distorção da imagem corporal, ela vai influenciar de uma forma muito negativa, porque ela vai, às vezes a pessoa restringe demais, porque ela não consegue enxergar que ela já está no corpo adequado para aquela atividade, sabe? Precisa ter músculo, precisa ter performance, precisa ter tudo. Então, se não recebe do nutriente da alimentação, vai ter prejuízo físico na saúde, muito importante, como você colocou, né? Então, eu queria deixar bem ressaltado que essa busca por essa magreza, ela tem vai influenciar também, desencadear uma distorção da percepção corporal. Eu nunca estou magra o suficiente para essa atividade, para chegar, ou assim, eu vou ganhar a competição porque eu estou super magra, e não é isso. Ela vai à competição pela competência, né? E disso, então eu queria que vocês duas tenham vivências diferentes, né? A Paulinha trabalha bastante com pacientes que têm transtornos alimentares, né? E a Tatiana também tem, mas é o foco que está mais na saúde, intermediando a doença, né? Então, assim, como é que é para vocês? O que vocês identificam? Que existe uma distorção prévia na busca da atividade física, ou ela pode, vocês veem que a busca pela magreza através da atividade física gera um distúrbio de imagem corporal também. Eu sei que é muito difícil a gente medir isso, mas na fala, vocês estão muito próximos, né, aos pacientes de vocês, aos clientes, aos atletas, né? Como é que vocês enxergam isso? Quem quer responder primeiro? Eu vou só complementar, tá bom, Paulinha? Porque eu acho assim que, na verdade, o pessoal está perdendo a mão, entendeu? Porque a performance não está associada a isso. E quando a gente entra no REDS, por exemplo, quanto mais essa disponibilidade energética fica negativa ou discrepante, você perde performance. Então, assim, aquele corpo mais magro, né? Ele não performa, ele aumenta o risco de lesão, ele não repõe o glicogênio muscular, porque ele não tem nutriente, ele é carbofóbico, aquele cérebro não pensa, não toma decisão, tem labilidade de humor. Então, assim, ele perde a sua função, né? E você falou um negócio que, para mim, é super interessante, né? Hoje em dia, eu falo para minhas pacientes, você quer pesar? Porque eu falo assim, isso para mim é só um número, entendeu? Assim, eventualmente é muito mais importante a composição corporal do que aquele número na balança. Então, e quando elas pesam, e eu vejo, né, aquele nariz torcendo, né? Eu falo assim, só mais 2 quilos, né? Essa busca que nunca acaba. Só mais 2 quilos, só mais 2 quilos. E essa meta, né? Assim, quando quer perder 10, eu falo, faça uma meta atingível, né? Perca primeiro, sei lá, um pouquinho menos aí, mas que você atinja, né? Porque senão você perde como chegar nessa meta, né? Fica perigoso. Mas quando a pessoa só se baseia num número na balança, parece que ela fica eternamente insatisfeita, entendeu? Ela fica cega, ela só olha aquilo e a felicidade sempre está em outro lugar
que não nela mesma. E aí a gente entra com autoestima, autoconfiança e tudo mais. Só trazendo aqui um comentário que tá diretamente ligado com o que você falou, né? Preciso ressaltar, a Tati não pesa pacientes nas consultas, independente de quem seja. Isso foi muito bom para mim, que estava tratando anorexia e nem podia me pesar. Mas eu faço isso para todas, entendeu? Sobe na balança se quiser, porque eu hoje, cada vez mais, eu valorizo o quanto que isso pode impactar e não pode dar esse peso, né? Tão grande para um número. Essa é uma das premissas, até quando a gente trabalha com os transtornos alimentares, o diagnóstico já fechado, né? Que a gente se baseia até nos protocolos dos tratamentos nutricionais, de fazer uma checagem do peso, eventualmente, com esses combinados, quando necessário, né? E, em geral, no nosso trabalho multidisciplinar, isso acaba ficando a cargo do nutricionista mesmo, ou, às vezes, ou do médico, né? No caso da experiência da Tati aí no trabalho com os atletas. No meu trabalho de atividade física, eu também não tenho uma avaliação física que inclui o peso corporal, né? Mas, em geral, a pessoa já quer contar o peso dela. Eu não peso, e nem necessariamente eu faço a pergunta objetiva, né? Mas como a pessoa vem buscar atividade física, vou dizer 99% das vezes, impulsionada por um interesse de alterar alguma parte da composição corporal, algum aspecto, né, desse sentido, ela já vem querendo te contar o peso, né? Mesmo que você não pergunte, em algum momento ela fala, porque eu estou pesando tanto, né? E eu quero perder tanto. Então, é sempre um interesse da busca pela atividade física. Eu costumo brincar que a pessoa só lembra que precisa fazer exercício quando ela se olha no espelho ou vê o peso dela na balança, né? Mas no mundo dos atletas, essa associação mesmo de peso e performance, ela é tão forte e ela é uma crença, né, difícil da gente tirar, ela é tão arraigada porque os próprios treinadores pautam a fala deles assim também, né? E essa frustração de não performar quando a pessoa está reduzindo a sua energia, restringindo a alimentação, gera muita culpa, né? Porque a pessoa se sente ali, nossa, não estou rendendo como eu deveria, estou me lesionando mais, estou errando mais vezes, porque aí é isso que a Tati falou, a coordenação falha, a tomada de decisão falha, e aí tudo isso por conta da parte alimentar, mas a pessoa não associa isso, ela continua mais perfeccionista, a autocobrança eleva mais ainda, e esse ciclo é muito perigoso, né? E então é algo que a gente precisa mesmo, quanto profissional da saúde, ajudar a pessoa a rever as prioridades dela e falar, não, olha, você precisa do combustível, né? Que é esse carboidrato. Não adianta a gente ser fóbico com o carboidrato. E na sua pergunta, Bia, é bem interessante, né? Porque isso a gente já discutiu várias vezes nas nossas reuniões, né? No trabalho do Angolim, que é quase o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo, será que a imagem corporal influencia ou a prática ali muda a imagem corporal, né? Eu tenho um palpite talvez muito enviesado por trabalhar com isso e ter dividido muitos momentos com a Bianca também, né, no nosso trabalho interdisciplinar do Angolim, onde a gente via o déficit de alimentação, né, essa baixa energia por conta da alimentação, afetando ali os sistemas, o processamento da informação e até, de repente, isso alterando a imagem corporal dos indivíduos. Eu acho que por muito tempo a gente se pautou nessas evidências, né? De que reduziu ali a energia entrando, trouxe algumas alterações e o sistema nervoso está processando, vamos dizer assim, com um erro ali do julgamento do quanto que eu tenho de corpo, qual é o meu tamanho, né? Porque as sinapses vão se, vamos dizer assim, reduzindo, né? O corpo vai trazendo um trabalho para sobreviver, de reduzir as informações que ele manda e que ele processa e que informa ali o corpo, né? Por outro lado, a gente percebe que quando a pessoa tem essa alteração da imagem corporal, é como se ela ditasse ali o que ela vai comer e o que ela vai fazer de exercício, né? Então, a gente percebe que quando, em função da sensação que eu tenho do meu corpo,
eu escolho o que eu vou comer, o quanto que eu vou comer, eu escolho a atividade física que eu vou fazer, né? Então, a gente sente na nossa prática clínica, né? Não sei se a Bia vai também reafirmar isso, acredito que sim, de essa hierarquia da imagem corporal tá ditando ali, e não necessariamente a redução da ingesta calórica tá, vamos dizer assim, trazendo uma alteração da imagem corporal, né? A gente percebe que existem casos e casos, eu não sei se dá para a gente colocar como via de regra para todo mundo, mas eu acho que existem casos, e a gente vai ver cada vez mais casos assim, eu acredito, até pela alta tecnologia que a gente está vendo aí, e as pessoas se movimentando menos, buscando menos práticas por causa de muito tempo sedentário em frente às telas, talvez uma alteração orgânica mesmo dessa imagem corporal, né? Porque a construção da imagem corporal vai ficar afetada, dado que ela tem um componente neurológico importante para a construção, né, da imagem corporal. Então, tem uma parte fisiológica, biológica, importante na construção da imagem corporal, que está sendo discutida mais agora, né, Bia, nas últimas décadas, porque eu acho que por muito tempo ficou mais uma questão sociocultural, né? Então, você também deve ter complementos a fazer do que eu estou falando. Então, antes da gente subir alguns comentários, tem bastante comentários aqui, eu queria responder a todos, mas não estou escolhendo aqui o que a gente pode compilar, mas eu acho que eu concordo, né, com o que você colocou. Um leva o outro leva o um, né, depende do contexto que a pessoa está vivendo. E assim, quando se instala a distorção da percepção corporal, a retroalimentação da atividade dentro desse corpo distorcido vai permanecer, né? Porque a pessoa tem a dificuldade de entender exatamente qual é o corpo atual e fica operando de um corpo que ela talvez esteja insatisfeita ou quer sempre mudar, né? A questão do peso que a Tati falou, né? Que a questão não é o peso, então ajudar a pessoa a sair disso é muito importante, né? Porque enquanto o cérebro fala tá ruim, tá feio, tá desorganizado, tá grande, eu preciso perder mais, a atividade vai retroalimentar essa mesma vontade, né? Então, vocês, dentro desse ambiente, podem ser muito... vocês podem trazer muito esclarecimento, apoio e desviar desses sinais, né? Desse cenário, e trazendo outro olhar para o corpo, né? Eu acho que isso é muito legal. Tira o peso dessa demanda de ter que ter o corpo magro dentro dessa parte esportiva, atleta e atividade física, né? É isso aí. Então, eu vou pedir para a Adélia ler os comentários que vão seguir agora, e se vocês quiserem falar alguma coisa dos comentários, comentem, que tem mais para a gente colocar. A gente vai trazer aqui o comentário da Cristiane Alves, que ela fala: Oi, Bianca, tive alta, muito obrigada. Você me ajudou muito. E ela trouxe aqui também... hoje estou bem comigo mesmo e com o meu corpo. E temos mais um comentário aqui da Giovana. Sou fã número 1 da Bia, método que mudou a minha vida, e também da Tati. Não existe médica mais incrível, acolhedora e competente. Vamos subir mais 2 comentários. Eu acho que... E aí, esses 2 comentários que vão subir agora, eu queria que a Tati desse o olhar dela, que eu sei que vai ser bem diferente da Paulinha, porque acho que da Paulinha não entra nesse contexto, mas da Tati bastante, sobre a questão da roupa. Por favor, equipe, pode subir. A 13 e a 14. Tá, então tem um comentário aqui da Giovana também. Tem essa briga dos uniformes de ginástica e do vôlei de praia, né? Que é exigido short e top no vôlei e a ginástica o colã cavado. Isso tem sido discutido desde Tóquio. E o outro comentário... As mulheres... Vou esperar ele subir aqui. As mulheres hoje no cenário esportivo mundial estão exigindo que sejam menos expostas pelo corpo. Homens podem usar shorts e camiseta e calça nesses esportes, enquanto mulheres são proibidas.
Eu acho que desde Tóquio, né, como a Giovana mencionou, isso mudou e tende a ficar essa mudança. A gente teve, principalmente, né, a equipe da Alemanha, ela na ginástica artística, né, em que o colã ele é tão, né, assim, clássico, típico, né? As meninas competiram de como se fosse um colã legging, né? E no vôlei de praia isso também passou a ser permitido. Exatamente para, pelo menos, elas terem a escolha do que elas querem vestir, né? Então, essa proibição caiu. A gente vê a maioria das meninas, por exemplo, usando um colã e usando sunkini, mas eu acho que o que é mais importante, elas têm a escolha, né? Elas podem decidir como elas querem lidar com o corpo delas. Então, como a gente estava falando, né? Acho que quanto mais mulher praticando, quanto mais informação tiver, mais aquelas exigências não vão mais fazer sentido, não vão ter mais espaço, né? Acho que a importância do que a gente está fazendo aqui até, né? E uma coisa muito legal que uma paciente, né, minha acabou falando, é a importância da equipe, né? Assim, uma pessoa não faz isso sozinho, né? Assim, a importância de você ter uma equipe que fale nessa mesma língua, que se acolha, porque como a Paula estava falando, por mais que a gente não saiba quem vem primeiro, se você está num ambiente tóxico, isso é retroalimentado, né? Então, assim, infelizmente, a pessoa entra para fazer o esporte e às vezes ela não tem nem noção do que o ambiente vai fazer com ela. Ela vai para uma academia, de repente, buscando saúde, e ela tem que estar com o legging combinando com o top, ela tem que estar com o cabelo preso, porque alguém vai estar postando. A gente traz de novo essa atenção para o corpo e esquece o objetivo de estar ali. E acaba afastando. Às vezes a menina não vai para a academia porque ela não tem o top combinando com a calça, ou ela não se sente bem, né, naquela roupa justa, e isso vira para a corredora, que não tem o biotipo magro, que é o da maioria, ou da triatleta, que tem que estar comendo aquele gel, que tem que estar se alimentando daquela maneira para se encaixar, né? Então, a gente tem esse discernimento como profissionais, e muitas vezes fazer com que essas mulheres elas percebam que o problema às vezes não está nelas, mas no ambiente que elas estão, ou com as pessoas que elas estão se relacionando, seja um treinador, seja um fisioterapeuta, seja um médico, seja um massagista, quem for o profissional que está envolvido, né? Às vezes está se criando um ambiente não saudável, né? Então a gente tem que dar informação, eu acho que a gente tem que dar recurso para que cada vez mais essa mulher consiga identificar, né? Quando alguém, talvez de maneira não intencional, esteja colocando ela em perigo em relação à saúde. Alteração de imagem corporal é perigo, né? Assim, toda hora eu fico falando perigo, perigo, mas assim, você ter essa alteração da imagem corporal te leva à depressão, te leva a uma reclusão social, te leva a não acreditar na sua capacidade profissional e óbvio, né? Assim, racionalmente, não tem nada a ver, mas na prática tem tudo a ver, né? Assim, a pessoa pode ser julgada pelo biotipo dela numa entrevista, a pessoa pode ser julgada pelo biotipo dela na performance esportiva, e a gente não pode mais deixar isso acontecer. Perfeito, obrigada. Nós temos uma pergunta aqui da Márcia, e ela traz a pergunta: como os pais devem lidar com isso, com o filho adolescente? Eu vou te pedir, Márcia, para você descrever melhor a sua pergunta, para que a gente possa responder. Mas eu vou palpitar na dela, tá bom?
começa tudo com os pais. Desculpa, Bianca, aproveitei que você está sem microfone. Mas, assim, começa tudo com os pais, entendeu? Assim, começa como... Assim, eu sou mãe, né? Assim, começa como eu relaciono com o meu corpo, é como a minha filha eventualmente vai se relacionar com o corpo dela. E você fala do adolescente, mas, assim, talvez comece até antes, né? Eu acho que a Bianca vai falar, óbvio, com muito mais propriedade, mas... E como eu fiz o curso da Bianca para Pais, eu tô meio... eu tá tudo muito à flor da pele, mas eu acho que, assim, tudo começa com os pais, entendeu? A nossa importância em cima da imagem corporal é gigante. Bianca, fala você. Isso aí, vou falar. É assim, gente, lembrar que os pais são os que detêm o poder para as crianças, são o exemplo da verdade. Então, não só o que você fala, mas o que você faz no dia a dia, a relação que você tem com o seu corpo, com a comida, com o esporte, com a atividade física, vai ser o exemplo de verdade absoluta para o seu filho, né? Então, isso é passado automaticamente. Então, cuidem de vocês, vê quais são as dificuldades que vocês têm com os corpos de vocês, revisita um pouco isso e veja o quanto o seu filho está te copiando. Se isso te chama atenção, provavelmente você também está dando esse exemplo. Se não for dentro de casa, pode ser na escola, e as mídias vão ainda mais sobrepor isso. Mas sempre começa no meio familiar, né? Essa relação, não tem jeito, né? Então, tanto você, Tati, é mãe, a Paulinha também é mãe, né? E a gente vê isso todo dia. Paulinha, você quer dar um comentário sobre esse assunto? Sim, eu gostaria, que até tem muito a ver com a outra iniciativa, né, que além do exercício intuitivo, a outra iniciativa que eu faço parte com 2 nutricionistas, que é o Prevenção Sem Danos, tem esse objetivo de conscientizar o quanto que, às vezes, a gente quer remediar alguma coisa, mas vai trazendo um dano ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer algo que precisa de um olhar de um especialista, quando eu não tenho muita informação, buscar a educação parental, buscar as informações, por exemplo, a própria Bianca tem aí um trabalho de orientação para pais, que é super bacana. O Prevenção Sem Danos, a gente fez 3 livros, né? Um falando mais sobre autoestima, outro falando sobre a alimentação e outro falando sobre atividade física, uma literatura infanto-juvenil, para os pais lerem com seus filhos e assim poder começar a abrir o diálogo a respeito do corpo, né? E na atividade física, eu já tive muitos casos onde a gente escuta a escolha da pessoa em determinada prática, influenciada pelo pai, influenciada pela mãe, né? E uma das nutricionistas que trabalha comigo, que é a Karen Dunker, que é uma pesquisadora da área da prevenção aqui no Brasil, né? Ela tem vários artigos publicados, e ela fez uma investigação sobre a influência paterna, né, nas questões com os filhos. E a gente vê que as meninas, quando é uma filha, né, a menina, ela tem uma influência muito grande sobre o que o pai comenta do corpo ou das escolhas dela em relação à alimentação e atividade física. E a mãe influenciando tanto a menina quanto o menino, no caso de filho, menino, homem ou mulher, né? Então, assim, isso que a Bianca falou da gente, como pai e mãe, se revisitar, é fundamental. Porque se eu sou uma pessoa que estou lá, de repente, até não sou um atleta, mas estou na academia, chego em casa, já peso, até tem uma figurinha, né, Bia, que a gente às vezes usa na aula da Mafalda, que ela olha a balança e fala, eu não gosto de... o amigo dela pergunta, o que é isso aí? Ela fala, eu não sei o que é, mas toda vez que a minha mãe sobe, ela chora, né? Uhum. Então, assim, o que você expressa quando na frente dos seus filhos em relação ao como você aprecia o seu corpo ou deprecia o seu corpo, a gente não fica apreciando o corpo, geralmente a gente deprecia o corpo, né? E aí você vai ensinando isso. Então, antes de você querer mudar as coisas no seu filho, porque às vezes você fala, como eu posso ajudar meu filho? Comece ajudando você mesmo. Comece ajudando a olhar os seus pilares, os seus valores sobre corpo. Comece a apreciar o seu corpo. Busque ajuda nesse sentido, de você melhorar a sua própria relação
Porque você, ao melhorando a sua relação, isso naturalmente vai passando para o seu filho também, a sua filha, assim como a Bianca falou, que é naturalmente afeta, você pode afetar tanto para o mal, mas também para o bem, né? Isso aí. Ótimo. E aí tem um comentário aqui, né, falando sobre isso que vocês trouxeram. Concordo muito, os pais têm que ser orientados quanto como se comunicar de forma adequada. E agora, para finalizar, vou trazer uma pergunta para as duas convidadas. Qual a recomendação ou qual o recado que vocês consideram mais importante, que vocês acham importante deixar aqui para a finalização? Essa sempre é uma pergunta difícil, né? Como é que eu vou falar alguma coisa, de tanta coisa, como é que eu vou escolher uma, né? Assim, o que vocês consideram que, assim, olha, esse recado, ou para um profissional, né, Tati, se você quiser, para um outro, né, uma outra ginecologista do esporte, ou médico em geral, ou para os pais, o que você considera dentro desse contexto esportivo, assim, putz, olha, isso é super relevante, cuidado com isso, é isso que eu quero deixar como, sabe, sua assinatura final da live, e a mesma coisa a Paulinha. Eu acho que a gente não pode se limitar a números, sabe? A gente não pode se limitar ao número do peso, a gente não pode se limitar ao número da idade, e a gente não pode deixar principalmente que o externo limite, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que construir a nossa autoestima e a nossa autoconfiança mesmo. E se cercar de pessoas que façam isso, entendeu? Para os profissionais que lidam com as meninas, eu assim, o recado que eu sempre falo, cara, não subestimem o quanto que um comentário, às vezes não intencional, que está relacionado com a imagem corporal, pode impactar na vida de uma menina, né? Assim, muito mais do que vocês imaginam, e por muito mais tempo do que vocês imaginam. Então, assim, para mim, assim, regra número 1, não façam. 2, se precisar fazer, busque, sabe, profissionais que possam ajudar. Como eu mencionei, eu acredito muito no trabalho da nutrição. Foi um prazer conhecer o trabalho da Bianca, sabe, assim, exercício tem que ser saúde acima de tudo, performance é consequência, né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar de recado. A gente não pode subestimar e estar atento, né, a tudo isso. O meu recado também, eu acredito que a gente, da mesma maneira que a Tati, né, falou de não olhar a performance, a gente resgatar a capacidade que a gente tem de se divertir com o nosso corpo, né? Então, assim, muitas crianças e adolescentes, ao invés de estarem buscando a prática de exercício, que é mais divertida, que é mais lúdica, que vai relaxar do estresse de ter que lidar com tantos conteúdos da escola ou com tantas exigências que vêm a cada vez mais crescendo, não só dos pais, mas às vezes dos professores, da vida, né, dessa sociedade da informação, às vezes a gente perde a oportunidade de estar usando a atividade física como uma oportunidade de relaxar, como uma estratégia de relaxamento, de regulação emocional, de conhecimento do próprio corpo também, né? Porque foca demais no desempenho ou demais na mudança de composição corporal, né? Então, a gente lembrar que a alegria de se movimentar, eu tenho certeza que tem adultos aqui que lembram que quando brincavam quando criança, né, de pega-pega ou de pedalar, sorria, né? Então, essa capacidade de sorrir durante a prática, e não de ir para uma prática com aquele peso, né, de puxa, que chato, se eu pudesse não fazer isso aqui, né, se eu pudesse tomar pílula mágica, eu não faria essa modalidade. Então, vai assim num tédio, vai na motivação da obrigação, né? Então, a gente trocar essa motivação por algo mais interessante, por algo mais energizante, por algo que vai trazer mesmo a alegria de viver, porque é isso que a gente está precisando, né? A gente tem aí as pessoas com cada vez mais pensamentos sobre a sua própria vida, né? Então, está alarmante essa situação, o quanto que eu me sinto útil, o quanto que eu me sinto que vale a pena viver. Então, se isso é o que está prevalecendo na cabeça das nossas
crianças e dos nossos adolescentes tem alguma coisa que os adultos não estão fazendo direito, né? Então, a gente fazer nossa lição de casa para mostrar que vale a pena viver e que vale a pena sorrir, que vale a pena a gente buscar uma vida energizante. Muito bom. Eu vou pedir para a Adélia, né, comentar. Gente, está chegando mais pergunta no final, nós não vamos conseguir responder tudo. Eu vou tentar fazer um compilado no meu fechamento, mas eu queria que a Adélia trouxesse aí uma questão que foi colocada da Rebeca. A Rebeca trouxe aqui agora, acho importante também reforçar que os pais não têm culpa. Exatamente isso, né? A gente traz essa importância de orientar os pais, principalmente quanto à fala, mas também reforçar que não existe culpa, né? De tirar essa culpa dos pais, que muitas vezes fica ali se sentindo culpados. É isso mesmo, gente. Nenhum pai faz nada de propósito para prejudicar o filho, muito pelo contrário, né? Mas o que nós estamos trazendo dentro do contexto atual, dessa exigência do corpo, requer um cuidado diferente na fala. Então, de verdade, não existe culpa. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu vou ler 2 comentários e aí a gente vai ter que terminar. Infelizmente, que já passamos de 1 hora. A live foi incrível, né? E aí acho que assim, se alguém quiser fazer alguma pontuação importante, fale, mas olha que interessante que a Vanessa fala aqui. Eu nunca fui neurótica, nem exigente com o corpo dela, né? Mas mesmo assim a filha desenvolveu anorexia, ela tem 13 anos e está tratando já há 1 ano e meio. Essa parte da distorção da imagem corporal é muito difícil de lidar. Sim, é muito difícil de lidar, Vanessa, mas se você já está olhando para sua filha, cuidando da sua filha, a equipe especializada é o melhor caminho, tá? E se a questão com o corpo tá tão importante, também tem como ajudar, tá? A distorção da imagem corporal interfere muito, e é complexo mesmo, a gente sabe disso, tá? Em todos os sentidos, né? E aí a Vanessa também finaliza dizendo que ontem mesmo a filha dela mostrou na internet uma foto de uma menina de como ela queria que a perna dela fosse. Eu tirei foto a ela e mostrei que a perna dela era mais fina do que a da menina que ela mostrou, né? E não sei se agi certo, mas ela conseguiu enxergar. Que bom, né? Se ela conseguiu enxergar e foi tudo bem, ok. Então, gente, eu espero mesmo que essa live tenha trazido bastante conteúdo para vocês, insights, né? E que vocês repensem tudo. E nós estamos aqui, vocês têm o arroba de todo mundo aí que participou da live, pode mandar mensagem diretamente para a Tati, para a Paulinha, para mim, para a Adélia, que trabalha aqui comigo, né, Adélia? Vamos estar sempre aqui ajudando vocês nesses questionamentos. Agradeço a contribuição de todo mundo aqui na live, nos comentários. Agradeço muito, Tati, muito, muito, muito. Hoje o seu trabalho, assim, soma muito para um trabalho de verdade, de amor, de respeito ao corpo, e, sabe, e mostrar que existe um outro lado que o corpo desempenha, que não é só um tamanho, né? Então, muito obrigada por ser, né, essa contribuinte, né, Paulinha, do estado que a gente trata, das pessoas que a gente trata no dia a dia, né? Quero agradecer demais a Paulinha também. Eu acho que essa live foi muito, muito rica, né? E agradecer a amizade da Paulinha sempre, ela sempre está comigo, né? Nossa parceria já vem de muito tempo. E quero agradecer a Adélia por estar aqui intermediando e me ajudando aqui a atender toda a demanda das pessoas que procuram tratamento para distorção da imagem corporal. E eu vou finalizar com uma surpresa. Convido todo mundo que está assistindo a live para participar do encerramento desse mês da campanha da distorção da imagem corporal. Eu vou oferecer uma vivência para que todo mundo sinta no próprio corpo como é ter a percepção de uma imagem corporal distorcida. Como é perceber algo maior do que realmente é. E essa vivência é muito legal, né, Adélia? A gente usa ela aqui direto e ela é muito esclarecedora. Então, quem tem dificuldade de entender, mas o que é isso? Como é sentir algo maior do que na realidade é? Eu vou fazer essa finalização, vai estar no dia 5 de julho, uma sexta-feira, às 7 horas da noite, e vai ser um evento fechado, tá? Então, para participar, vocês precisam estar inscritos nessa campanha, tá bom? Então, quem não tiver inscrito, é só entrar no link da minha bio, tem lá
o link para se inscrever, porque a gente vai preservar todo mundo dessa atividade. E todos estão convidados. Tati está convidada para participar. Obrigada. Se você está no Brasil, né? Porque ela vai para as Olimpíadas, vai para Paris, então não sei como é que vai ser. Mas aqui fica o convite, Tati. Se você não conseguir participar, você pode vir aqui que a gente faz para você, né? Ou eu, a Adélia, a gente faz você prazer. Essa vivência, né? A Paulinha já conhece, né? De cara, tá bom? Gente, compartilhem essa live, convidem pessoas, né? Amigos, colegas que você acha, nossa, acho que esse conteúdo vai ser importante. A live vai ficar gravada e mandem essa live para quem vocês acham que, putz, esse conteúdo vai ser importante, pode ajudar, tem um sofrimento aqui. Então, juntos, o lema desse mês é Juntos Ajudamos Mais, né? Para que esse conteúdo alcance mais pessoas dentro desse contexto de tanto amor, tanta dedicação, né? E tanto olhar delicado para a pessoa e não para o corpo, né? Então, existe o corpo, mas existe a pessoa que ocupa e habita, como a Paulinha fala, né? Que habita esse corpo, que é muito maior do que só um tamanho, um corpo e um peso na balança. Tá bom, gente? Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Uma boa noite a todos e nós vamos encerrar. Tchau, tchau, gente. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, tchau.